E em seguidinha a gente vai conversar com Paulo César Tinga, um jogador, ex-jogador, que é ídolo do Colorado e que conhece muito Abel Braga, para justamente falar disso tudo que o PG abordou, sobre o fato, a presença, o fator Abel Braga no vestiário do Inter. Eu só quero dizer, antes de chamar o Tinga, né, que os 45 minutos finais ali do segundo do jogo do Inter foram surreais, porque o Inter estava vencendo do Bragantino. Aí, de repente, o Fortaleza... O Botafogo faz um gol que é anulado. Veja só, o gol é anulado porque na origem teve um pênalti pro Fortaleza. Aí o Fortaleza empata com o Botafogo. Aí, de repente, vem o Palmeiras e faz um gol. E o gol do Palmeiras contra o Ceará faz o Inter sair da zona. Mas aí o Vitória faz um gol. Aí o Inter volta pra zona de rebaixamento. Aí o Inter faz o gol. Aí o Botafogo faz o gol. Era assim, foi uma loucura. Uma loucura. Eu queria saber, Tinga, o que passa na cabeça de um jogador quando... A salvação do rebaixamento não depende só dele em campo, mas depende desses resultados paralelos. Bom dia, seja bem-vindo ao Timeline. Bom dia a todos. Bom, eu passei poucas vezes isso, mas as poucas vezes que passei, eu acredito que todos os jogadores estavam da mesma forma ali, né, com muito medo. Ninguém quer isso para sua carreira, né? Ninguém quer isso para sua carreira. Acho que assim como todos os torcedores estavam, né, com medo do que acontecesse, os jogadores também, né? Os jogadores são, além de cair para uma segunda divisão, a gente sabe que influencia diretamente na carreira do jogador, né? Encurta a carreira do jogador, se torna um jogador perdedor. Então tá todo mundo com o mesmo medo do torcedor, eu em casa, quem estava assistindo. Mas como vocês vêm falando, né, quando aparece a figura do Abel, né, há menos de 10 dias, isso para o jogador também, né, saber que um cara com toda aquela história assumiu uma responsabilidade, né, de estar junto no momento mais difícil, talvez colocando todo o seu legado em jogo. É verdade. Isso também mostra para os jogadores que tem alguém que é muito maior que todos ali e que acredita neles. E acho que foi fundamental essa participação do Abel, com certeza. 99%, e os jogadores entenderam isso, era o que precisavam. Nessas horas precisa de um cobertor, né, e um cobertor grande, e acho que na nossa história não tem nenhum cobertor maior que o Abel. É verdade. Antes, Tinga, de falar especificamente sobre o Abel, queria falar o que tu estava dizendo ali sobre os jogadores, né? Houve muitos momentos nesse campeonato em que a torcida do Inter, Mari me corrige se eu estiver errado, mas que teve a impressão de que os jogadores, alguns pelo menos, estavam fazendo o que a gente costuma chamar de corpo mole, ou que não estavam jogando a sério, ou que estavam caminhando em campo, né? E aí o Tinga vem agora e diz assim, pô, nenhum jogador quer cair para a segunda divisão. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Tinga. Se de fato, por que dá essa impressão? Há jogadores mesmo que podem eventualmente fazer um corpo mole, não querer jogar por algum motivo que está rolando dentro do clube, ou não, ou são outras questões que estão acontecendo e que quando vê o time inteiro entra nesse ambiente meio de não conseguir se levantar, fica Nada todo mundo meio certo, para baixo. parece. Ou fica todo mundo meio deprê. O que acontece? Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Bom, PG, é muito bom essa tua pergunta, porque eu passei isso em 2003 no Grêmio, né? A gente quase caiu, tomamos na última rodada contra o Corinthians. Acabou que se manteve alguns erros e em 2004 acabou caindo. Graças a Deus já não estava mais, né? Porque ninguém quer. Foi um dos piores anos da minha vida como atleta. Não saía pra rua, não levava meu filho no colégio. Eu chegava em casa, deitava. Quando começava o Globo Esporte eu desligava, porque eu não queria assistir, porque eu sabia que ia estar falando mal da gente. Então, é exatamente isso que o jogador passa, treinadores, comissão técnica, diretoria. Então, se alguém tem alguma dúvida que o jogador está fazendo corpo mole, esquece, isso é impossível, né? Ele perde toda a rotina dele, tem vergonha até de sair para a rua. Eu moro em condomínios que tem jogador, os caras às vezes não saem nem para a rua para não encontrar, quando vê a gente baixa a cabeça. Então o jogador ele quer sair dessa situação, mas porém acontece uma série de desconfiança. A bola fica mais pesada, como a gente diz, né, na gíria, a bola fica mais pesada, o gol fica menor, né, o passe que é perto ele fica longo. A gente faz tudo quando a gente está sem confiança na vida. É a mesma coisa vocês no trabalho. Se todo dia você for criticado aí,
até a hora de tu fazer um comentário, tu vai pensar várias vezes e acaba às vezes até te atrapalhando no comentário, né? Então não muda muito. Então o jogador ele vai ficar pior, pode ter certeza, assim como o jogador médio fica melhor quando o time está ganhando e tudo está acontecendo. O jogador bom vai acabar errando mais. Se eu for pegar todos os anos da minha carreira, o ano que eu menos joguei, que eu mais errei, que eu menos me reconheci jogando, foi em 2003, quando estava o ano para cair. Então acontece sim de a gente até enxergar e ver, pô, parece que esses jogadores não querem. Não é isso, cara. Perde a confiança, perde a fé, não acredita em nada, você ataca 2, 3 vezes, não faz gol, tu já começa a pensar, quer ver? O adversário vai lá e vai uma chance e vai fazer o gol. Tu começa até... A tua fé começa até a ser ao contrário, tu bate, né? Isso aconteceu, eu lembro, contra o Santos, quando aconteceu o jogo, 10 chances de gol no primeiro tempo, e eu em casa já pensei a mesma coisa que os jogadores estavam pensando, quer ver que no segundo tempo os caras vão uma vez e vai fazer um gol? É isso que acontece, a gente vai perdendo a confiança. Então, que loucura. Quando vem um treinador com aquele peso, cara, isso muda muito. Então acho que esse fator do Abel é fundamental para isso. Mas pode tirar tanto torcedor do Inter, do Grêmio, qualquer torcedor. O jogador, quando ele está ali, ele é o que mais quer ganhar. Naturalmente, se o jogador não quiser jogar, ele não joga. Ele vai ali dar um chute na bola na semana, se machuca e vai pro DM. Então, é muito fácil o jogador não querer jogar esse jogo. Se ele está em campo, ele quer jogar, mas ele está sem segurança nenhuma, técnica, tática, física para jogar. E essa coisa tinha, para além dessa visão, né, de parte da torcida de que os jogadores estavam fazendo corpo mole, a gente viu muito Colorado também dando como certo o rebaixamento. Como é que isso impacta na cabeça do jogador na hora que ele está indo para o jogo tão decisivo assim? Inclusive eu, tá? Admito que eu achei que não tinha mais salvação, e aí tô aqui feliz da vida hoje. Os resultados, quando eles começam a se cruzar as coisas, a gente começa a fazer também essa matemática de, cara, esse ano é para nós. Assim, quando é para ganhar, quando é para perder. Às vezes está disputando o campeonato, pô, toma chute no gol, teu goleiro defende, tu vai lá e faz um gol, tu começa a pensar, pô, esse ano o campeonato é para nós. Assim também quando é no rebaixamento, tu começa a ver o Fortaleza que não ganhava de ninguém, começa a ganhar 10 jogos. O Vitória que não ganhava de ninguém, começa a ganhar. Eu imagino que os jogadores começam a pensar, cara, esse ano tá esquisito. A gente tá ganhando 2-0 do Bahia, os caras empatam. Tá ganhando o Santos empata. Então, essa desconfiança também, eu acredito que os jogadores vão assimilando e isso vai ficando mais pesado o jogo. Acredito que muita gente pensou que não ia ser possível. Mas ao mesmo tempo, quando fazer tantos jogos ruins e tu chegar ainda em casa dependendo de uma vitória que as pessoas achavam que não é possível, sinceramente, o Abel, um cara que ganhou do Barcelona, ganhar do Bragantino não seria tão difícil, né? Dentro de casa. O que nós temíamos era essas coisas dos outros resultados, mas tudo que vocês pensarem de desconfiança, de medo, insegurança, o jogador estava. Quando era mais ou menos 1h30, eu fui dar uma descansada para olhar o jogo depois, né? Falei, vou botar um filme, vou dar uma olhada no jogo. E eu virei para minha esposa e falei, cara, essa hora os jogadores devem estar entrando na palestra ou saindo, e é uma das palestras mais difíceis que eles vão vivenciar hoje, né? E até chegar ao estádio, no ônibus, pensando o que vai ser, como é que vai ser o jogo, 40 graus dentro do campo. Tava 30, mas para quem está em campo é 40, né? Tudo fica mais. Mas quando começou o jogo ali, que deu para ver que o time estava ciente do que queria, né? Não se atirou louco, né? Mesmo que o torcedor quer que se atire de uma maneira muito louca, acho que o Abel conseguiu passar essa tranquilidade de o time pensar em não tomar nenhum gol, né? E ficar durante um bom tempo no 0-0, porque os outros resultados também iam mexer com o emocional. Claro. Tinha, eu queria falar justamente de Abel Braga. E eu acho que posso te dizer que tu é um especialista em Abel Braga, né? Viveu 2006 com o Abel Braga, ganhou Libertadores e conhece esse técnico, esse profissional. E aí tá todo mundo atribuindo a salvação do Inter a Abel Braga. Estão dizendo que é o maior de todos, que é um santo, que fez milagre. Primeiro eu quero saber,
É isso mesmo? Passa tudo pelo Abel? O escapar do rebaixamento tem a assinatura de Abel e de mais ninguém? E segundo, o que o Abel faz, Tinga, de tão especial lá no vestiário, que é capaz de mobilizar um time que estava sem anímico nenhum? Bom, primeiro que eu acho que tem que... O mérito principal do Abel é aceitar. Né? Eu acho que aceitar, botar todo o seu legado em jogo. Acho que isso... Porque se for falar de tática, coisa não dá tempo, né? Em uma semana, 10 dias, tu mudar alguma coisa, né? Eu acho que o principal, a presença, né? A presença dele, ela foi fundamental, né? Eu acredito que quando tu chega numa situação dessa, não é por uma decisão errada. São uma série de coisas, comprometimento de decisões, de tempos, né? Então... tanto de diretoria, a gente não sabe como é que está a questão de pagamento, essas coisas, mas o que eu quero dizer é que quando tu chega nessa situação, não tem um problema só, são vários, né, que chega um time que é um bom time, chegar nessa situação. Então, o que eu acho que o Abel fez foi a presença dele dar essa segurança para os jogadores, entendeu? Se a gente for pegar nos últimos 10 dias, se falou mais do Abel do que o jogador, se o jogador era bom, se era ruim, se estava pronto, se ia fazer gol ou não. Até pela declaração dele ali também gerou mais esse foco nele. E tirou um pouco do foco nos jogadores. Durante esses 10 dias ninguém discutiu se o jogador era bom ou não, né? Se discutiram o Abel, né? As pessoas ficavam até pensando, cara, como é que um cara desse toma essa decisão? Eu acho que na idade dele, com tudo que ele estava vivendo, eu também tomaria essa decisão de estar ali. Eu acho que talvez foi uma dos últimos anos, acho que uma vez que ele se sentiu mais vivo, né? Uma nação pedindo para ele voltar, acreditando nele. Mas eu acho que o principal é a presença dele. Mas não Tinga, tem muita coisa para fazer. Mas tem algo assim na maneira do Abel de conduzir um time num momento como esse, a preleção, a palestra, o jeito de se impor, ele é um motivador, o que te parece que ele tem de diferente, se é que tem num momento como esse que acaba pesando? Eu às vezes que trabalhei com o Abel, acho que o principal do Abel, se tu for pegar historicamente, né, pegar a história do Abel, o Abel no início ali, antes de chegar no Inter, ele era considerado, alguns falam, pô, o Abel chega pro próprio Inter, né, de chegar na final e não ganhar, e de repente, e o Abel tem um histórico, depois que ele ganhou tudo, né, que se pode ganhar, um treinador brasileiro, ele ganhou tudo. Você nunca viu o Abel ser rígido com alguém, xingar alguém porque alguém criticou ele antes. Ele sempre foi um cara do coração, né? Então, quando eu vi que ele assumiu, eu falei, cara, esse cara... Ele nunca fez maldade para ninguém. Tudo bem que tem pessoas que às vezes conquistam alguma coisa, a primeira coisa que vão fazer numa coletiva é disparar com quem criticou. O Abel nunca viveu isso, ele nunca foi isso. Então, a presença dele, ela traz isso, né? Traz um cara vitorioso, que teria vários motivos, várias vezes foi criticado e depois mudou tudo, ganhou tudo, tinha que ganhar. Eu lembro quando o Abel, acho que perdeu, se não me engano, foi no Fluminense ou no Flamengo, pro Paulista de Jundiaí, uma Copa do Brasil, e quando ele chegou no Inter a gente perdeu o Gauchão e esse cara ficou firme e logo a gente ganhou a América e depois ganhou o mundo. E depois ele foi ganhar brasileiros aí por vários times, praticamente ganhou com a gente aqui, se não tivesse roubado o pênalti contra o Corinthians no gol de Edenilson. Mas o principal do Abel é que ele sempre foi um cara que ganhou as coisas dele no trabalho, na paz. Nunca foi um cara... Tu chegaste a falar com o Abel nos últimos dias ou ontem após o jogo? Não. Eu sempre fui um cara que sempre respeitei meu espaço, né? Eu pouco falo de futebol, né? Eu só gosto de falar quando eu posso falar bem. Se eu não posso falar, se eu tenho que falar mal, eu prefiro nem estar, né? Porque eu já sei que não é fácil estar ali na posição de treinador, jogador, diretor. Eu acho que também é de se exaltar, de as pessoas ter coragem de ligar para o Abel, porque mandaram o cara embora, né? Depois de ganhar um brasileiro praticamente ali. E acho que tiveram essa humildade de ligar para ele, acho que isso também é de reconhecer. E ele não foi rancoroso, ele foi exatamente o que eu estava falando aqui.
foi um cara da paz. Eu tenho certeza que muitos não iam aceitar porque acabaram o brasileiro, quase campeão, e foi mandado embora na primeira janela que teve. Então acho que isso não poderia ser outro cara. Mas se eu te falar que o que ele falou no vestiário, as coisas, eu estaria mentindo, porque eu não estava lá. E eu acho que não é uma fala que resolve a vida. O que resolve a vida é a constância. Então o Abel, ele só entregou aquilo que ele sempre entregou na vida. Costumo dizer que na hora da pressão, cada ser humano vai entregar aquilo que é, vai espirrar o que é. E o Abel com certeza espirrou alguma coisa boa, porque ele é um cara bom. Se ele fosse egoísta, ele ia espirrar o egoísmo, e aí o egoísmo não leva a lugar nenhum. Então, nesses momentos de pressão, todo mundo espirra o que realmente é, né? O Alan Patrick espirrou a técnica dele, fez o gol. O Mercado também, né? O Mercado espirrou o que ele sempre espirrou, um cara que todo mundo que trabalha com ele fala que é um cara extremamente vencedor, cara que comunica com todo mundo e puxa todo mundo, e chega o pau em todo mundo nos treinos. Na hora da pressão, todo mundo vai espirrar o que tem que espirrar. Se tu é bom, tu vai ser bom. Se tu é ruim, tu vai ser ruim. Tinga, pra gente encerrar, tem um projeto Heróis da Cidade em Campo, futebol beneficente da Cotravipa com Tinga, só pra te dar o serviço desse evento, por favor. Esse é o melhor jogo da minha vida hoje. Esse é um desafio que eu fiz com a Cotravipa, né? Pra quem não conhece, a Cotravipa é o que faz a limpeza de toda a nossa cidade aí, né? Isso. É a cooperativa responsável pela limpeza urbana. De Garis, né? Exato. Para mim, né, são os grandes heróis da cidade, né? Nós estamos numa era que se fala muito e que as pessoas não querem trabalhar, né? Então eu decidi nesses últimos 2 anos valorizar quem trabalha. Se a gente reclama que não quer trabalhar, temos que valorizar quem trabalha, cada vez remunerar melhor, valorizar melhor. E eu conhecendo um pouco mais a Cotravipa, né? A Cotravipa eu decidi conhecer, fui para a rua com eles, limpar a rua, né? Fiz algumas ações com eles. Bacana. Em off, né, as ações com eles, fui trabalhar, entender qual que é a dificuldade do trabalho, e no meio dessas andanças, um deles fez um desafio comigo, pô, Tinga, vamos ver quem corre mais. Aí eu montei um time, e aí então montei um time de jogadores, né, e a gente é um desafio no domingo agora, dia 14, no Sesc, nós contra eles. Imagino que eles devam correr mais que nós. Com certeza, eu acho que sim. Se eles ganharem de nós vamos ter que limpar a orla do Guaíba na segunda-feira, sendo que no domingo agora, no verão, a orla fica mais cheia, com certeza vai ter um pouquinho mais de sujeira. Se nós ganhar deles, eles têm que pagar o churrasco para nós. Mas eu tô montando um time bom, minha zaga já começa com o Jeromel, o Índio, Leão, vai ser legal. Pô, vai ser legal. Onde é que vai ser, Tinga? Lá no Sesc, cara. Na Protásio. Tá. Na Protásio. E é aberto ao público? Quem quiser ir ver É aberto, a gente sabe que agora a gente está um pouquinho até de medo, assim, porque ele é um lugar pequeno, né? A gente tentou outro estádio, mas o pessoal acabou não cedendo para a Cotravipa. Mas a gente vai dar um jeito aí, botar um telão, tentar transmitir pelo canal, fazer alguma coisa. Está juntando toda a dupla Grenal aí para ex-jogadores, para a gente poder dar essa honra para eles, porque eles merecem essa honra, que eles são os verdadeiros heróis. Se eles não limpar a frente da nossa casa, a frente da RBS, a frente do escritório, nada tem valor. Muito bacana a iniciativa, Tinga. Muito bacana. Parabéns, viu? E eu vou torcer pra Cotravipa, tá? No domingo. Eu sei que tá vai ser um clima hostil pra nós. Eu acho. Vamos ter que reforçar a segurança de vocês, viu? Que a galera vai com a Cotravipa. Obrigada, Tinga. É sempre um prazer te ouvir, viu? Obrigado. Beijo vocês todos aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.